Olá, eu preciso fazer uma breve reflexão e espero que você me acompanhe. Se você ouvir barulhos ao redor, é porque eu não estou em estúdio, estou gravando aqui próximo da porta da rua, em minha casa. Portanto, os barulhos vão ser os mais variados possíveis. Eu preciso ter um pouco de cuidado com o que eu vou falar, e que você compreenda bem o que eu vou falar, porque nós, os pastores, os mais velhos, esperamos que esta classe de pessoas, os mais novos, verdadeiramente assumam a liderança e o ministério da futura igreja, da igreja de hoje e da igreja do amanhã. Portanto, nós esperamos que os mais novos, que os mais jovens, realmente assumam o nosso lugar. Mas, no entanto, o que temos visto hoje, principalmente naqueles que detêm mais a mídia e que têm mais seguidores nas mídias sociais, via de regra são aqueles que têm menos teologia. Via de regra são aqueles que imaginam que sabem mais do que os pastores. Imaginam que sabem mais do que pastores, como eu e outros, milhares de outros. Trabalham há décadas na igreja, estudam teologia e várias áreas das ciências há mais de 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, que têm várias formações acadêmicas, vários diplomas, e que continuam estudando, pastoreiam a igreja, lidam com pessoas há décadas. E alguns desses mais jovens, é impressionante, eles acham que estão acima desses pastores no conhecimento. Fizeram uma ruptura com o ministério pastoral e isso é estranhamente assustador. E nós devemos ter muito cuidado com este tipo de jovem, porque este é o tipo de jovem que de fato influencia, e nós gostaríamos que eles estivessem realmente influenciando a igreja de forma benéfica, como nós nunca conseguimos influenciar no passado, porque não tínhamos esse recurso e não tínhamos essa mídia e não tínhamos tanta penetração na vida das pessoas como as redes sociais propiciam hoje. Mas é impressionante o quanto desses jovens que leem um pouquinho, que repetem alguma coisa que leram, que às vezes leem um pouquinho em inglês, alguma coisa assim, mas se consideram mais conhecedores, mais espirituais, mais sábios do que os homens sábios. Isso é um risco extremo para a igreja e certamente por isso também acaba encontrando um pouco de resistência por parte dos pastores mais velhos e mais experimentados. Então, nós devemos ter cuidado com esta geração, devemos cuidar dessa geração para entregar o cajado, sim, do ministério pastoral a estes jovens, que eu espero que verdadeiramente façam 2, 3, 10 vezes mais do que nós nunca imaginamos fazer, que alcance um universo muito maior de pessoas, que cumpram a profecia de Jesus, que o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações para que venha o fim da era da igreja, né? Que esta geração, ao assumir esse cajado, faça isso, mas faça com boa teologia, faça com ortodoxia, faça com a praxis cristã genuína, e não achando que são superiores, que têm uma revelação diferente, que tem uma coisa nova que ninguém teve, e que sabe mais do que os outros e podem pôr a perder toda a história da igreja, toda a conexão que temos com o passado, toda a conexão que temos com a estrutura teológica que nós herdamos. E aqui a gente não está aprisionado numa tradição enrijecida que não pode mudar, que não aceita vinho novo, etc. e tal. Não é isso. Ao contrário, eu sou uma pessoa muito tendente a essa concepção do vinho novo, de uma nova estrutura para compor e absorver tudo aquilo que tem de novo que Deus está fazendo nos nossos dias. Eu realmente sou um defensor disso, mas, no entanto, devemos ter cuidado. E uma palavra aqui é os mais jovens. Nós queremos que vocês assumam sim o ministério pastoral, queremos que vocês assumam sim a liderança da igreja, queremos que vocês
recebam o cajado de nossas mãos e levem à frente e façam aquilo que nós nunca sequer imaginamos fazer. Mas, no entanto, com o pé no chão, no entanto, sem modismos, no entanto, sem ficar dizendo coisas que a própria Escritura não diz. Não é? Nós não podemos quebrar os conceitos, como o próprio Cristo nos ensinou. Provérbios fala isso, o rei Salomão fala isso, Cristo também fala isso. Nós vamos romper o quê? Vamos destruir os limites antigos que os pais estabeleceram, né? A gente não pode ficar rompendo certas coisas. Uma coisa é a tradição que anula a palavra, mas a outra coisa é criar uma nova forma de ver, uma nova revelação que rompa a palavra, que destrua a palavra de Deus. Recentemente, por exemplo, só a título de exemplo, uma jovem nova, uma pessoa nova, e falando, por exemplo, sobre um determinado comportamento, de modismo de hoje, e dizendo assim, olha, a Bíblia não fala que sim, nem que não. Então, não tenho que dizer, pode fazer. Não, não é assim. Se a Escritura se cala, na dúvida, nós não fazemos. O fato da Escritura se calar em um determinado assunto, isso não significa que estamos autorizados a fazer porque ela se calou. Não significa que, pelo fato da Escritura não mencionar determinados nomes, determinados comportamentos, determinadas atitudes humanas que nós possamos ter modernas no dia de hoje, não significa que ela não ter dito nada, que nós estamos livres para fazer isso. É apenas uma questão de consciência, isso não é um fato bíblico. Todas as coisas me são lícitas, nós já sabemos disso. Nem todas as coisas convêm, todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós precisamos ter cuidado. Nós não podemos simplesmente, em nome do que a Bíblia não diz, né? Porque ela está em silêncio, nem diz sim, nem a favor e nem contra, eu agora posso fazer. Não é isso. Eu tenho que levar em conta não apenas o que ela disse, o que ela não disse, eu tenho que levar em conta os princípios fundamentais da própria Escritura, a linha de pensamento, o fluxo de pensamento da própria Escritura, a santidade que procede de Deus, os atributos de Deus também, para entender se eu posso simplesmente sair liberando determinados comportamentos, falando determinadas coisas e às vezes de forma taxativa, determinante, dizendo não tem problema. Os jovens não têm essa autoridade. Desculpem-me dizer isso, mais jovens, vocês não têm autoridade de quebrar princípios da palavra, vocês não têm autoridade para ensinar o que a Escritura não diz, vocês não têm autoridade nem de Deus, nem da própria igreja, para destruir a estrutura pela qual a igreja se manteve até os nossos dias. Não foi porque a igreja estava mudando que nós chegamos até aqui. Ao contrário, foi porque a igreja manteve uma estrutura de doutrinas centrais da fé cristã muito firmadas, né? Indestrutíveis, inabaláveis, é que nós chegamos até aqui. Não foi porque saímos mudando ao longo da história um monte de coisas, um monte de conceitos, um monte de ideias. Não foi assim. Ao contrário, nós nos mantemos fiéis e firmes aos fundamentos dos apóstolos e dos profetas dados por Cristo e pelo Espírito Santo. Nós não estamos inventando nada, ficamos mudando nada, né? Então, o que precisou ser mudado, a ênfase que precisou ser dada, dada, ocorreu as mudanças que deveriam acontecer e ainda acontecerão mudanças e restaurações que precisam ser feitas. No entanto, isso não fere os princípios fundamentais da própria Escritura, isso não fere o fundamento histórico, que não é uma tradição, e o apóstolo Paulo, o mesmo que fala contra a Escritura, que fala contra a tradição dos escribas e dos fariseus, é a mesma Escritura, mediante Paulo, que diz assim, nós ensinamos palavras também por meio de tradições, vocês precisam manter conforme nós ensinamos. Então, a má tradição e a boa tradição, é esta boa tradição bíblica, teológica, fundamentada, apostólica, profética, que recebemos do passado, é que nos trouxe até aqui. Não foi destruindo esses fundamentos. Não há outro fundamento que possa ser colocado em lugar daquele que já está posto, com o risco de deixarmos de ser
a igreja que Jesus gerou, com o risco de perdermos, né, a própria essência de ser igreja. Então, jovens, vocês são o nosso futuro, o nosso presente e o nosso futuro. Esperamos que vocês levem a igreja adiante até Cristo retornar. Esperamos que vocês se tornem os próximos líderes maravilhosos e poderosos da igreja, mas, no entanto, vocês não têm nem o direito, nem a ordem de Deus, nem a autorização da igreja, nem a autorização dos pastores que de fato conhecem a Escritura e que lidam com o povo de Deus e com a Escritura e com a doutrina há décadas. Vocês não têm autorização para destruírem os fundamentos que nos trouxeram até aqui. Ok? Mas esperamos que vocês se tornem líderes extraordinários, com alcance muito maior do que o que nós alcançamos até aqui. Esta é minha oração sincera. De fato, eu oro por isso e invisto nos jovens de nossa comunidade, justamente porque quero e desejo que eles, de fato, alcancem aquilo que eu nunca alcancei, que a visão que Deus nos deu no passado, na fundação da nossa comunidade, que esses jovens, de forma exponencial, façam essa visão crescer como nunca foi nem sequer sonhado. Como diz a Escritura, o próprio apóstolo Paulo, aquilo que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esperamos que os jovens compreendam muito bem, assumam a sua posição de liderança, de seu posicionamento de estudo, de busca de conhecimento, de não rejeição aos seus pastores, de não rejeição aos fundamentos que nós temos posto, e que de fato se tornem líderes maravilhosos. Deus abençoe a todos.